Você gosta de histórias? Eu amo ouvir histórias. E hoje eu quero compartilhar com você uma história que me toca profundamente e foi contada por Jesus. Essa história tem me ensinado tanta coisa profunda que eu espero que toque e chegue ao seu coração também. Seja bem-vindo ao programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Você que conhece a TV Novo Tempo já sabe que todo o tempo você está sendo presenteado. E eu queria começar hoje convidando você a pedir o estudo bíblico Jesus, Restaurador da Vida. Esse estudo vai fazer com que você conheça de maneira mais profunda e sistemática os temas bíblicos, mas sempre com a visão cristocêntrica, apresentando Cristo como o centro de tudo que você vai crer. Você pode pedir esse estudo bíblico pelo WhatsApp 12 98244 4449. Eu espero que esse estudo bíblico seja uma bênção para a sua vida e que você possa conhecer a Palavra de Deus de maneira profunda e conhecer aquele que dá sentido a tudo na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Josana Alves e hoje eu quero convidar você a estudar um tema bíblico que está no livro de Lucas, capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia, Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 13 a 21. Mas antes disso, eu quero convidá-lo a orar e pedir a presença de Deus sobre o tema que vamos estudar hoje. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra e, ao abrir a Tua Palavra, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração de maneira clara e poderosa. Esteja conosco, Santo Deus, que mesmo a distância da tela não seja impedimento para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Sabe, como eu disse, eu gosto muito de histórias. E essa história de Lucas, capítulo 12, é uma que me impressiona, fala ao meu coração e tem me ajudado muito. E eu quero ler com você Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde guardar as minhas riquezas, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19, Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Sabe, para entender essa história de maneira profunda, você precisa entender um pouco do contexto da época de Cristo. Na época de Jesus, quando um pai ia dividir herança, ele fazia diferente do que fazemos hoje. Hoje, na nossa cultura, quando um pai vai dividir uma herança e ele tem 3 filhos, por exemplo, ele faz de tudo para dividir por igual para que não tenha briga. E, infelizmente, ainda tem briga. Na época de Jesus era diferente. Na época de Jesus, quando um pai ia dividir a herança, geralmente ele dava a herança para o filho mais velho, porque o filho mais velho ele iria assumir como que a paternidade da casa, ele seria como o novo pai da casa. Então, o pai entregava a herança para o filho mais velho e agora ele tinha a responsabilidade de dividir com os mais novos e cuidar dos mais novos como que o novo pai da casa.
Aí você entende, lembra da história do filho pródigo? Lembra que o irmão mais velho ficou muito irritado porque o filho mais novo gastou, porque ele pensava, eu deveria cuidar dessa herança, e meu irmão mais novo gastou tudo, porque naquela época as pessoas dividiam a herança de maneira diferente. Nessa história que acabamos de ler, a Bíblia diz que um filho mais novo se sentiu incomodado porque o seu irmão havia recebido a herança e não estava dividindo. E ele procurou Jesus para Jesus como que resolver a situação. O interessante é que ele não pediu ajuda, ele já foi dando a solução. Ele disse assim, Jesus ordena que meu irmão divida a herança comigo. E Jesus disse assim, olha, eu não sou chamado para dividir heranças, esse não é o objetivo do meu ministério, mas ele aproveitou a situação para ensinar uma lição profunda. E ele começou essa lição com uma advertência muito atual. Ele disse assim, olha, cuidado, tenham cuidado, para que vocês não sejam tomados pelo egoísmo, para que vocês não sejam tomados pela cobiça. Tenham cuidado, Jesus falou, com todo e qualquer tipo de egoísmo. Quando Jesus falou, tenham cuidado com todo e qualquer tipo de egoísmo, o que ele estava falando de verdade é que existe mais de um tipo de egoísmo. Às vezes, amigos, nós somos muito bons de olhar o egoísmo na vida do outro. Olha que pessoa egoísta, olha o que aquela pessoa está fazendo. Mas Jesus está dizendo, o egoísmo, ele é tão amplo, que às vezes você só olha o egoísmo no outro, mas você, talvez, e eu estejamos com egoísmo e não estamos percebendo. Então Jesus falou, tenham cuidado. Há um autor que diz que o egoísmo é como o cupim. Você não consegue ver o cupim trabalhando, mas ele está ali. E se você não tiver cuidado, quando você nota a presença dele, ele já destruiu tudo. Então, esse texto bíblico é Jesus dizendo, às vezes o egoísmo, a cobiça, ela é como o cupim, que está ali trabalhando, destruindo, tomando conta do teu coração, e quando você percebe, você já está completamente tomado. E aí começa a lição de Jesus. E a lição de Jesus, depois dessa advertência, é: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amigos, essa frase para mim é no mínimo curiosa. Pensa bem no que Jesus está dizendo. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Vamos ser sinceros, não parece que isso está ao contrário da realidade da vida? Parece que a realidade da vida é a seguinte: a vida de um homem consiste na abundância de bens que ele possui. Porque as pessoas são melhor tratadas, infelizmente, a prática da vida é essa, as pessoas são melhor tratadas dependendo do tipo de roupa que vestem, dependendo do tipo de carro que dirigem, dependendo de que tipo de conta tem no banco, dependendo de que tipo de carro, de onde mora, em que casa, em que bairro. Então, a pergunta é: por que Jesus está dizendo, não, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui? Se parece que isso está ao contrário da prática. Um dia, eu estava retornando de uma viagem, depois de vários dias fora de casa, e estava com muita vontade de chegar em casa. E quando eu cheguei no aeroporto, descobri que o voo que eu deveria retornar para casa havia sido cancelado. E a pessoa ali, da companhia aérea, me ofereceu um voo que eu iria chegar em casa 12 horas depois. Eu estava com tanta vontade de chegar em casa, e eu voltei para a internet ali para procurar uma outra possibilidade e percebi que havia um voo naquela mesma companhia aérea que me faria chegar em casa com 4 ou 5 horas. Eu voltei lá no balcão e disse: olha, moça, tem um voo aqui de vocês, da mesma companhia, que vai me fazer chegar em casa daqui a 4 ou 5 horas. E ela disse: Senhor, tem razão, tem esse voo. E você pode, inclusive, nesse voo. Esse voo ainda tem 2 ou 3 poltronas disponíveis. Se você tiver o cartão, e foi dizendo o tipo de cartão que deveria ter, cartão Black, Power, Full, e ela disse: olha, se você tiver esse cartão, você pode. E eu disse: moça, mas eu não tenho esse cartão. E ela disse: então você tem que ir no voo que eu te ofereci. E eu disse: mas olha, foram vocês que cancelaram, eu preciso chegar em casa. E o que mais me chateou foi a calma dela. Ela disse: sim, senhor, mas você pode ir nesse voo, se você tiver esse cartão, mas eu não tenho esse cartão. Ela disse: então você vai ter que ir no próximo voo. E naquele momento eu entendi: a vida de um homem consiste no tipo de cartão que ele tem na carteira. Essa é a realidade da vida. A pergunta que eu quero que você pense é: por que Jesus falou não?
a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vou te explicar por quê. Jesus está falando de vida de verdade. Jesus não está falando de aparência de vida. Infelizmente, nós vivemos de aparência de vida e Jesus não se interessa pela aparência de vida. Jesus se interessa pela vida de verdade, a vida que realmente toca e acontece. E para essa vida de verdade, Jesus está dizendo, a abundância dos bens que você possui não adianta nada, não vai te ajudar em nada. Sabem, a abundância de bens que você possui, quando você tem que levar uma pessoa querida para o cemitério e retornar sozinho para casa, a abundância de bens que você possui não te ajuda em nada. Quando uma pessoa vai ao médico, e o médico diz que não importa quanto dinheiro ela tenha, a enfermidade que ela possui, nada pode curar. A abundância de bens que ela possui não adianta de nada, mas quem você tem em sua vida adianta nesse momento. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, eu estou falando de vida de verdade. Eu não estou falando dessa aparência de vida que as pessoas buscam dia e noite, de que carro eu tenho, onde eu moro, quanto dinheiro eu tenho no banco, que tipo de gerente me atende. Jesus está dizendo, isso não é vida. A vida de verdade acontece quando você enfrenta um desastre, quando você enfrenta o desemprego, quando você enfrenta uma doença, quando você enfrenta a morte. E nesses momentos, a abundância dos bens que você possui não adianta nada. Sabem, um dia eu recebi uma ligação e o ancião, o líder de uma igreja que eu pastoreava, me disse, pastor, olha, a irmã tal recebeu a notícia de que tem poucas semanas de vida, já estávamos acompanhando a enfermidade dela, mas ela havia feito um novo exame, o médico chegou à conclusão de que ela tinha pouco tempo de vida. Uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu admirava, era uma mãe espiritual para mim, e eu tinha que visitá-la. Eu era o pastor dela. Mas existem momentos na vida de um pastor que ele não sabe o que fazer. E aquele era um dos momentos na minha vida que eu não sabia o que fazer. O que é que eu vou falar para uma pessoa que o médico avisou para ela que ela tem poucas semanas de vida? Mas eu tinha que ir, eu era o pastor dela. E quando eu cheguei lá, ela me recebeu com a mesma alegria que sempre me recebia. E eu orei com ela, eu cantei com ela. E quando fui fazer a oração final, lemos a Bíblia juntos, e quando eu fui fazer a oração final, ela me disse, pastor, eu quero que você agradeça a Deus, porque Deus fez um milagre em mim. Sabe, naquele momento eu não consegui entender muito bem o que ela estava falando, e eu disse, olha, tudo bem, vamos orar. E ela disse, não, pastor, você não entendeu, eu vou repetir. Na sua oração, agradeça a Deus porque Ele fez um milagre. Eu disse assim, irmã, mas que milagre? Eu soube que o médico te deu uma notícia terrível. Você está falando de que milagre? E ela me disse, pastor, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. E não ter medo da morte, pastor, é um milagre tão grande quanto não ter essa enfermidade. Aí eu entendi. Todo o dinheiro que aquela mulher possuía não poderia mudar o decreto que o médico havia dado, e realmente não mudou. Poucas semanas depois eu tive que fazer o funeral dela. Mas ela tinha paz. É sobre isso que Jesus está falando nessa história. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A vida de verdade, ela só acontece quando você tem um relacionamento com Deus e quando você conhece a Deus. Então não é quanto você tem, é quem você tem. Para tentar explicar isso de maneira mais profunda e clara, Jesus contou a história. E ele contou a história que acabamos de ler de um homem que possuía muitas coisas. E ele disse, o que farei? Sabem, essa é uma das perguntas mais importantes da vida. O que farei? Você já respondeu essa pergunta diante de Deus? O que farei com o corpo que Deus me deu? O que farei com os recursos financeiros que Deus me deu? O que farei com as oportunidades que Deus já me deu? O que farei com a vida, com o tempo que Deus me deu? Se você não responder essa pergunta, um dia você vai ter que respondê-la diante de Deus. E você vai ter que prestar conta, segundo a Bíblia, daquilo que Deus te deu. O homem dessa história, ele possuía muitas coisas. E a Bíblia faz questão, e Jesus faz questão nessa história de dizer que o campo daquele homem produziu com abundância. Sabem, na cultura de Jesus, quando alguém ouvia essa expressão, o meu campo produziu com abundância, geralmente eles diziam, louvado seja Deus.
Porque o campo só pode produzir com abundância se Deus estiver nesse campo, trazendo água através da chuva, trazendo sol, trazendo fertilidade para a terra. Então, quando Jesus começou a história dizendo assim, o campo de um homem produziu com abundância, o que ele estava dizendo é, Deus estava abençoando esse homem. O primeiro ponto para você responder o que farei, é você entender que tudo que você tem, você só tem porque Deus está fazendo o teu campo produzir com abundância. Sabem, tudo que Deus colocou em nossas mãos, Ele quer que venhamos a prestar contas a Ele, em atos de fidelidade, de bondade, de compartilhar. E quando você tem claro em sua mente tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é pela bondade de Deus. Então eu vou ser fiel a Deus em tudo, na guarda do sábado. Eu vou ser fiel a Deus na devolução dos dízimos e ofertas. Eu vou ser fiel a Deus em cuidar das pessoas necessitadas. Eu vou ser fiel a Deus em cuidar do meu corpo de maneira que honre. O que você está dizendo é, eu reconheci, eu entendi que tudo que eu tenho é resultado de Deus atuando na minha vida. Sabem, infidelidade é, na verdade, uma espécie de amnésia espiritual. Uma pessoa se torna infiel quando ela esquece que tudo que ela tem. Uma pessoa se torna infiel porque ela esquece que tudo que ela possui é porque Deus está trazendo bênçãos para a vida dela. E esse esquecimento faz com que você não seja fiel a Deus. Por exemplo, deixa eu te explicar de uma outra maneira. Você sabe por que eu decidi seguir o ensinamento bíblico de guardar o 7º dia da semana? Vou te explicar. Porque Deus me deu o primeiro dia com vida, o segundo dia com saúde, o terceiro, quarto, quinto dia com força, o 6º dia com vida. E eu chego no 7º dia dizendo, louvado seja o Senhor porque me entregou 6 dias. Eu só posso guardar o 7º dia porque Deus me deu 6 dias anteriores de vida. Então, eu não quero esquecer que eu só cheguei no 7º dia da semana porque Deus esteve comigo. Há alguns meses eu tive que passar por uma cirurgia e tive que passar por uma anestesia e eu poderia ter morrido ali, não seria a primeira pessoa a morrer numa anestesia. Mas olha, eu estou vivo. Sabe por que eu estou aqui agora pregando para você? Porque eu estou vivo. E eu não estou vivo porque sou forte, porque os médicos eram muito bons. Eu estou vivo porque Deus estava comigo ali. Você entende? Eu só estou aqui hoje porque tem um Deus que está me abençoando. Eu só tenho recursos porque tem um Deus que me abençoou. Eu só posso devolver dízimos e ofertas, por exemplo, ao final do mês, porque Deus esteve comigo no mês anterior. Então eu quero fazer um convite para você, não esqueça que tudo que você tem, tudo que você é porque você tem um Deus que está atuando na tua vida. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele tinha um problema. E o que você tem que responder agora era qual era o problema daquele homem. Será que o problema daquele homem é que ele tinha frutos, muitos frutos? Será que Deus tem alguma coisa contra alguém que tem muitos frutos, muitas riquezas? Será que Deus tem alguma coisa contra alguém que tem muitos celeiros? Será que esse era o problema do homem? Não. Eu te garanto que não, porque há outros homens na Bíblia que possuíam muitos frutos, muitos bens, muitos celeiros, muito gado, muita riqueza e eram homens de Deus. Para citar alguns, como Jó, por exemplo, como Abraão, como Jacó. Então, a grande questão não é ter muito. O problema não é ter muito. Sabe qual era o real problema daquele homem? Eu vou te dizer. O real problema daquele homem é que ele tinha uma pequena palavra que atrapalhava tudo o que ele tinha. Então, não era ter muitos frutos, o problema dele não era ter muitos bens, o problema dele era uma palavrinha que aparece aí nos versículos 17, 18 e 19. Meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha alma. 5 vezes esse homem da história que Jesus contou, ele apresentou o real problema do coração dele. E o real problema do coração dele não era ter muito. O problema era dizer, é meu. Talvez a tragédia que você esteja enfrentando não é possuir muito. Deus não tem nenhum problema em você possuir muito, porque, segundo a Bíblia, o que nós temos, se reconhecemos que é bênção de Deus, é bênção de Deus. Talvez o seu problema, o meu problema, é dizer meu,
meu, meu, meu e meu. E sabe, quando a gente coloca essa palavrinha meu, ela destrói tudo. Quando eu coloco essa palavrinha meu, ela começa a tomar conta do meu coração. E aí vem o que Jesus falou na parábola, vem a ganância. Então, se você quer responder o que farei com o que Deus me deu, comece reconhecendo que tudo que você tem é porque Deus está abençoando o campo da tua vida. Segundo, tira essa palavrinha meu e coloca a palavrinha teu. Senhor, são teus frutos. Senhor, esse corpo aqui é teu porque é o templo do Espírito Santo. Senhor, isso que eu possuo é teu. Então, quando o Senhor quiser e como o Senhor quiser, é teu. E sabe, uma pessoa que reconhece que tudo que tem vem de Deus e uma pessoa que tudo que tem, ela diz, Senhor, é teu, Deus vai começar a sussurrar essa pessoa. É verdade. Deus vai começar a dizer assim, meu filho, minha filha, é meu de verdade, Senhor, é teu. Então faz o seguinte, vai no supermercado, compra uma cesta básica, deixa na mala do teu carro, porque eu vou enviar uma pessoa com fome para você compartilhar. Deus vai começar a dizer, é meu de verdade, é meu, é teu, Senhor. Então faz o seguinte, cuida do corpo que eu te dei. Tem coisas que você está fazendo com o seu corpo que não glorificam o meu nome. Se o corpo é meu, se você reconhece que é o templo do Espírito Santo, então começa a dormir mais cedo, faz atividade física regular, come coisas que você sabe, segundo a Bíblia, que vão construir o teu corpo e não destruí-lo. Quando você entende que realmente é de Deus, Ele vai começar a dizer assim, você entendeu que a semana de vida que você tem pertence a mim, entendi, Senhor. Então eu quero que o 7º dia, segundo a Bíblia, seja reservado para você passar na minha presença. Não tem nada com legalismo, não tem nada com salvação, porque eu faço, porque eu consigo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com dizer, Santo Deus é teu. E para que eu não esqueça que a semana é tua, eu quero reservar o dia que o Senhor pediu para te adorar. Deus diz assim, olha, eu quero que você seja fiel através dos dízimos e ofertas, para que você nunca esqueça que tudo que ainda está na sua mão pertence a mim. Então, dízimos e ofertas, sábado, cuidado do corpo, é apenas uma maneira de Deus me lembrar a quem pertence tudo. A quem pertence tudo. Então, a grande tragédia daquele homem era essa pequena palavra, meu, 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 meu. E sabe como Jesus conclui? Jesus conclui o texto dizendo assim, olha, ele poderia até dizer meu campo, ele poderia até dizer meus celeiros, meus bens, mas tem um meu aí que ele não poderia dizer, minha alma. Essa palavra alma é a palavra vida. Essa palavra vida é o que Deus está dizendo para eles e quer dizer para mim e para você nessa mensagem. Essa noite, a parábola diz, você vai morrer e o que você tem para quem vai ficar? Jesus estava dando para aquele homem na parábola e para mim e para você agora a clara e dura realidade da vida. Se Jesus não voltar por esses dias, a vida vai chegar ao fim. Se Jesus não voltar por esses dias, pode ser que eu venha morrer antes da volta de Jesus. Então Jesus está dizendo assim, a vida chega ao fim. E quando ela chegar ao fim, o que é que você tem? E o que você tem vai ficar para quem? Sabem, tantas famílias são destruídas porque pessoas elas se envolvem tanto com ter mais, com ter para si, que não tem para Deus. E aí Jesus termina o sermão dizendo assim, que Deus falou para aquele homem louco. Essa é a única vez na Bíblia que Deus chama alguém de louco. E sabe quem é louco? Louco, Jesus falou, é aquele que é rico para com os homens, mas não é rico para com Deus. Eu quero convidá-lo hoje a tomar a decisão de ser rico para com Deus. Eu quero convidá-lo hoje a tomar a decisão de dizer, Santo Deus, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é por causa da Tua bênção e é para Ti. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, Senhor, pertence ao Senhor. Sabe quando alguém é rico para com Deus? Alguém é rico para com Deus quando, antes de sair de casa,
ele se ajoelha, ele tem o seu culto familiar, ele tem o seu culto particular e ele está dizendo: Santo Deus, eu tenho muita coisa para fazer hoje, mas eu não posso sair sem Ti. Você é rico para com Deus quando durante uma semana cheia de atividades, você decide dizer: Santo Deus, para que eu não esqueça que eu só consigo terminar a semana por Tua graça e bênção, eu vou guardar o sétimo dia. Você é rico para com Deus quando você reconhece a cada mês que tudo o que você tem vem pela mão de Deus e que você quer reconhecer isso através da devolução dos dízimos e ofertas. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: você é rico para com os homens apenas? Ou hoje você decide ser rico para com Deus? A grande questão da vida, a grande questão da Bíblia, o grande convite de Deus é: seja rico, não tem problema, mas que a tua riqueza seja reconhecida por Deus. Que o teu coração seja completamente de Deus e que tudo que você tem e que tudo que você é seja para a glória de Deus. Existem muitas pessoas que tomaram essa decisão. Eu te garanto que nenhuma delas se arrependeu de dizer: Santo Deus, eu pertenço ao Senhor, eu quero ser completamente do Senhor e eu quero que tudo que tenho e tudo que eu sou glorifiquem o Senhor na minha vida. Usa-me, Senhor. Que o meu corpo, que o meu tempo, que os meus dons, que os meus recursos sirvam para a glória de Deus. E que no final não seja reconhecido como um louco que correu atrás de coisas vazias e sem sentidos, mas para que a minha riqueza esteja completamente à disposição de Deus. E que um dia eu possa ouvir não louco, mas eu possa ouvir: bem-vindo, servo bom e fiel. Você foi fiel num pouco e sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Eu imagino as pessoas ouvindo Jesus naquele dia e saindo daquele sermão dizendo: eu preciso colocar algumas coisas em ordem na minha vida. E eu espero que hoje você termine essa mensagem dizendo: Senhor, eu preciso colocar algumas coisas em ordem na minha vida. Eu tenho muito ou eu tenho pouco, não importa. Muito ou pouco é teu, porque eu pertenço ao Senhor. E eu quero glorificar o Senhor através das bênçãos e das dádivas que o Senhor tem me dado. Sabem, eu quero convidar você agora a tomar essa decisão. E nós vamos orar juntos e pedir a Deus que essa decisão não seja apenas para hoje, para esse sermão, para esse momento, mas que seja uma decisão que nos acompanhe pelo resto da nossa vida. E que a decisão tomada hoje influencie as pessoas da nossa casa, porque pode começar com você. Pode começar com a tua decisão de ser fiel a Deus, de ser completamente de Deus. E essa tua decisão vai levar outros à presença de Deus. Então eu quero convidá-lo a orar nesse momento e pedir a Deus que Ele te ajude e te cuide. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa história que tem me ensinado tanto para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos. Eu quero muito, Santo Deus, glorificar o Senhor através de tudo que tenho e sou. E eu quero que cada pessoa que está nos ouvindo hoje tome essa mesma decisão e que tenha paz contigo. Não uma paz que vem dos recursos, da força, da capacidade ou da sabedoria, mas uma paz que vem de ter Deus em sua vida. Abraça cada pessoa, Santo Deus, enche o coração delas de paz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.